Boa tarde, Liz. Boa Tudo tarde, bem? Malu. Tudo bem. Eu sou Caio, aluno do primeiro período de Psicologia da FIC. E eu vou fazer uma entrevista com você na questão da psicanálise e a teoria de Freud. Oi, Ricardo. Tudo bem? Liz, o que te motivou a escolher a psicanálise como área de atuação? Então, Caio, eu lembro quando eu estava na faculdade, eu fazia quinto período, e chegou uma professora de psicanálise e ela chegou na turma e começou assim: qual a sua abordagem? Qual a sua abordagem? Era pra gente se apresentar e dizer qual era a abordagem que tinha escolhido. E eu lembro, eu fui uma das últimas a responder, eu era, acho que talvez uma das mais velhas da turma. E na hora de responder, eu disse assim: não sei. E assim, todo mundo, né, se virou, óbvio, e olhou pra mim, né? Tipo assim, como assim ela não sabe, né? No quinto período. E eu falei pra professora o seguinte, que eu queria conhecer todas as abordagens e ao final, né, do curso eu iria escolher. E foi assim. Então, assim, durante a faculdade eu naveguei por várias abordagens, sendo a primeira delas a TCC. Então, se você observar aqui no meu consultório, 70% dos meus livros é TCC. Então, eu amava TCC. E assim, eu fui só me dedicando a TCC, fazia cursos, fiz durante a faculdade ainda especialização em psicologia infantil na TCC. Só que aí, quando eu tava, aí fui pela transpessoal, quando eu entrei no mestrado, fui na transpessoal. Então, quando eu tava no meu sétimo período, oitavo, eu acho, eu não me recordo bem, eu conheci um professor que mudou o rumo da minha vida. Acho que Ricardo deve conhecer. Eu até falei já uma vez numa palestra na FIC, que foi Henrique. Ele é professor de psicanálise, só que da linha lacaniana, não foi de Freud. Então, assim, quem já leu Lacan vai ver que é uma linguagem mais difícil, ela é mais rebuscada, precisa de um entendimento maior de leitura, mas eu me apaixonei. Então, assim, eu fui abandonando a TCC por conta disso. E aí, gostei da psicanálise e assim fiquei. Há algum caso, mantendo sigilo, é claro, Sim. que marcou sua percepção sobre a eficácia da teoria freudiana? Sim. Poderia contar? Poderia. Na verdade, esse caso foi meu primeiro caso, que eu digo assim, às vezes eu lembro dele e realmente foi o meu primeiro caso ainda como estagiária. Eu fazia estágio na faculdade e o primeiro caso que eu peguei foi de um adolescente, de um jovem adulto, não lembro, acho que ele tinha 23 anos na época, 22, 23, e ele tinha sido abusado aos 11 anos. Então, a gente fez todo aquele resgate da infância dele, né? Porque quando ele foi abusado por um tio. E o tio tomava conta dele para a mãe trabalhar. Então, ele ficava num quarto com o tio e o tio abusava ele com o dedo do pé. Então, assim, foi muito chocante para mim, que eu não tinha experiência nenhuma. E foi tipo assim, meu primeiro dia de estágio, toma esse caso. Então, assim, na época eu fiquei muito angustiada. Fiquei, assim, nossa, eu fiquei muito perturbada. Mas aí tem a supervisão, né, clínica. E meu supervisor, que era Henrique, ele fez um trabalho maravilhoso, tanto comigo, psicologicamente, quanto em relação a esse caso. E aí eu debrucei na infância dele. Essa pessoa, ele chegou a ir para um seminário para fugir dos problemas. No seminário foi abusado também pelos padres, né? Hoje ele é psicólogo, na época ele era estudante de psicologia, hoje ele é formado psicólogo. Acredito que ele seja um excelente profissional, porque ele é muito inteligente. E a gente voltou muito na infância dele para ele saber lidar com esses traumas do passado. Foi então que ele começou a melhorar das crises de ansiedade que ele tinha, assim, crises de pânico, e foi bem complicado. Liz, na sua prática clínica, como os conceitos freudianos ainda se mostram relevantes no dia de hoje? Nossa, eu sempre explico aos meus pacientes o conceito de pulsão, né? Pulsão de morte, pulsão de vida, né? Até onde a pulsão de morte ela não é boa, né? Como ela prejudica, né, a questão. Mas eu sou mais lacaniana, né? Não sou freudiana. Então, eu gosto de Freud, mas eu gosto um pouquinho do mais moderno. Então, assim, eu sigo mais Lacan. Seguindo nessa área, né?
como o modelo aparelho psíquico e de ego e superego podem ser observados no comportamento dos pacientes? Gente, é muito interessante isso, porque assim, muita gente acha que o ego é algo ruim, e o ego não é algo ruim. O que é o ego? O ego é aquilo que nos dá motivação, né? Você precisa ter o ego elevado. Muita gente diz, faz essa semelhança, o ego dele é lá em cima, né? Quando a pessoa tem o quê? Quando a pessoa tem uma boa autoestima, quando a pessoa se acha, né? Aí diz assim, ele tem o ego lá em cima. E às vezes tem gente que associa isso como uma coisa ruim, e não necessariamente não é. Principalmente quando tem pacientes aqui no consultório que tem um ego fragilizado, eu faço exercício de fortalecimento de ego. Então, eu faço o roteirinho para o paciente, como fortalecer o ego daquela pessoa em determinada questão. Então, isso é muito importante, né? O superego é que vai dar o limite, né? Do id. Então, o id coloca você lá no pico, lá nas alturas, né? E o superego vai mediar aquela situação. Epa, não vai por aí. Eita, isso aí é demais. Nesse sentido. Tem o caminho certo. O superego dá o freio, né? Ele puxa a pessoa. Eu gosto muito de trabalhar fortalecimento de ego. Quando falam em questões de autoestima baixa, aí eu entro na questão do fortalecimento do ego. Você precisa fortalecer o seu ego. Vou te dar um exemplo bem bobo assim, que a gente consegue perceber. Imagina que tu tá triste, se sentindo pra baixo, se sentindo uma pessoa desmotivada, feia. Aí chega alguém, um sujeito X, e diz, poxa, Caio, você é tão bonito, tão inteligente, né? Você é tão competente. O que é isso? É uma injeção no teu ego. Então esses elogios faz seu ego fortalecido. Tu tá entendendo? Por isso que o ego, a questão da autoestima tá muito ligada. Liz, tu poderia me explicar como funciona o processo de transferência e contra-transferência no setting analítico? Sim. Então, antigamente não, até hoje, se você botar lá no Google, transferência psicanálise, e botar lá imagens, aí você vai ver muitas coisas relacionadas a cenas amorosas. Tipo, existem filmes, eu não lembro o nome dos filmes, mas tem um filme que o nome é bem interessante, fica aqui a sugestão, que é o Método Perigoso. Não é de Freud, é de Jung. Ele fala justamente de um caso de transferência da paciente pelo analista. Então ela realmente se apaixona por ele, ela vai transferir as faltas dela para ele. Mas transferência, eu costumo dizer que é o elo que vai unir o paciente ao analista. E na psicanálise a gente fala que funciona como uma dobradiça de uma porta. A dobradiça, ela tem que estar entrelaçada e ela não pode emperrar. Ela tem que fazer esse movimento de abrir e fechar sem emperrar. Tem que ter o óleozinho para ela abrir e fechar, funcionar normalmente. Mas acontece que, às vezes, o paciente chega, a gente faz de tudo, se doa, acolhe, mas não entra. É tipo aquilo, o santo não bate. Né? Não tem a química também, né? Não tem a química, Caio. Quer dizer o quê? Que não houve transferência. Isso pode acontecer também com o psicólogo. Pode ser que ele atenda um paciente e ele não consiga chegar no paciente, ele não tem abertura, ele não entre. Tem uma clínica e eu não tinha muita opção de escolha. Então, assim, a gente atendia os pacientes que eles colocavam, né? Não tinha isso de você escolher quem atende ou não. E também pela minha inexperiência, né? Eu não sabia como fazer o manejo do caso. Mas tem uma menina que acho que foi uma das primeiras pacientes também que eu tive. Ela ficou comigo uns 8 meses. E nesses 8 meses ela nunca faltou. Nunca. No dia que ela faltou, ela saiu. E uma das vezes ela disse assim, que todas as vezes, não, ela disse assim, que sabia de tudo que eu dizia, mas que ela não fazia nada do que eu dizia. Nessa questão de fortalecimento de ego mesmo. Ela era uma paciente borderline e bipolar. E tinha depressão. Porém, ela tinha as emoções muito afloradas. Então, no dia que ela chegou pra mim e falou que sabia tudo que eu falava, mas não iria fazer nada do que eu falava, eu questionei ela, disse, por que tu vem pra mim? Aí ela disse que era porque era o que o plano oferecia. Quando ela falou isso, aí eu disse, então não tem problema. Aqui tem outros profissionais na clínica e a partir de agora você não é mais minha paciente.
eu falei assim, né, morrendo de medo dela ir reclamar a dona da clínica e tal. Mas eu disse, a partir de agora você não é mais minha paciente. Então, assim, existe a transferência positiva, mas também existe a transferência negativa. Então, do jeito que às vezes a gente visualiza aquela cena de amor, né? Só em você dizer, vou para o psicólogo, para a psicóloga, você já está bem. Porque você já está, só o trajeto do deslocamento, você já se sente melhor. Isso é uma transferência positiva. Mas também tem a transferência negativa, Caio, que é tipo, vamos supor que você tem um problema com uma tia sua e você tem aquela briga, aquela confusão, e você chega aqui na sessão e você pode transferir aquele desentendimento, aquela raiva, aquela falta, aquele excesso para mim, criando uma transferência negativa. E às vezes a gente transfere para o outro. Uma vez eu tive uma professora, a gente conversando, e ela disse assim, qual é o teu signo? Aí eu disse, Leão, eu achei tão estranho, meu Leão. Aí ela disse, já tive transferência negativa com você, porque aí ela disse lá o signo dela, que eu nem lembro qual era. Tal signo não combina com o signo de Leão. Eu fiquei assim, né, voando, como assim? Eu fiquei tão abestalhada na época, foi no início da faculdade, segundo período, eu acho. E eu fiquei voando, né? Aí depois que eu fui entender o que ela quis dizer, Mas enfim, deu tudo certo, eu não fui reprovada, passei na disciplina dela, ela era um amorzinho e deu tudo certo. Não foi negativa a transferência. Pronto. Liz, para finalizar nossa entrevista, você tem alguma frase de incentivo para os alunos da minha turma, da psicologia, para realmente incentivar a gente a poder, né, seguir nossa futura profissão? Sim. Né? Olha, eu vou falar uma frase que um professor meu falou e eu nunca vou esquecer na vida. E eu espero também que vocês nunca esqueçam na vida. É o seguinte, eu não sei quantos alunos tem na turma de vocês. São 23. São 23, né? Daqui a 4 anos e meio, mais ou menos, né? Terá a mais no mercado 23 psicólogos. É o que se espera, né? Que vocês não desistam. Mas não sejam apenas só um psicólogo, né? Porque psicólogo todo mundo pode se formar. Mas tentem ser o melhor psicólogo. É isso que eu digo, tentem ser o melhor. Não no sentido de passar por cima, mas assim, tudo que vocês fizerem, se dedique ao máximo. Porque assim, psicólogo vai ter em todo canto. Mas no mercado vai ficar quem é o melhor. Então assim, você pode se formar e não ter nada. Como assim, eu já tive pessoas que eu conheço que se formaram e nunca conseguiram atuar. Porque vai muito disso, da transferência, da empatia, da dedicação, do que você faz pelo outro. E não só a questão de dinheiro mesmo. Dinheiro é muito bom, mas o dinheiro é uma consequência do seu trabalho. E assim, sempre isso, estude sempre para ser o melhor. Sempre o melhor. O melhor de todos. Seja o melhor da sua cidade. Seja o mais competente. Seja o mais capacitado. Né? Seja o mais dedicado. E para finalizar, não decidam a abordagem agora. Né? Caminhem, percorram por todas. Não caiam na conversa de professor, de psicanálise, de TCC, de Gestalt, né? De Fenol, né, Ricardo? Para incentivar os alunos, não caiam. Conheçam de todas para poder vocês decidirem qual a melhor. Qual a melhor e qual vão seguir, porque é muito de identificação. Às vezes você quer uma por, sei lá, por ter mais dinheiro, por ser mais fácil, não tem abordagem fácil. Né? Às vezes a gente acha que uma abordagem é mais fácil que a outra. Não, não é. Eu acho que todas têm sua complexidade. Né? E é isso. Obrigado, Liz, pela compreensão. É isso. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada. Qualquer dúvida, Caio, deixa meu contato, podem falar comigo, tá bom? Pois é. Tchau, tchau.